Olá, meu coach, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu gostaria de continuar nesse, falando sobre as características de um coach de sucesso. A segunda característica tem a ver muito com a primeira que eu mencionei no vídeo anterior. Um bom coach, um coaching espetacular, é um bom fazedor de perguntas. Ele faz perguntas poderosas o tempo todo durante uma sessão. Alguma vez você já ficou sem respostas para certas perguntas ou questionamentos? Talvez não lhe fizeram as perguntas corretamente. Obter respostas certas começa com perguntas certas. O problema é que a maioria de nós não sabe fazer perguntas. Aprender como fazer perguntas que entregam grandes respostas é uma habilidade aperfeiçoada por grandes mestres e por grandes coaches. Se você já confortou um amigo que está passando por um momento difícil na vida, isso pode lhe parecer familiar. Você ouve atentamente o seu amigo, deixa-o fazer as perguntas para as quais ele ainda nem tem as respostas e antes que ele perceba, ele já respondeu as suas próprias questões. É incrível como as perguntas estimulam o nosso cérebro. Aliás, o nosso cérebro adora perguntas e adora respondê-las. Mas você deve estar se perguntando agora por que as perguntas são poderosas. Porque demandam respostas que estimulam o pensamento e fornecem valiosas informações e provocam as pessoas a se abrirem aos problemas e as ajudam a se convencerem. O maior valor prático do método de empregar as perguntas reside no fato de que os questionamentos ou o questionador não tem e não precisa ter a necessidade de possuir as respostas para a pessoa a quem você faz a pergunta. É incrível. Você pode, inclusive, participar de um debate, conversar com qualquer pessoa, mesmo você não sabendo e não conhecendo o assunto em questão, mas se você tiver boas perguntas, você pode ficar horas e horas fazendo parte desse debate, desse diálogo. Ou seja, uma pessoa pode se engajar num diálogo sem necessariamente conhecer sobre o assunto em questão, desde que ela saiba fazer as perguntas interessantes. Para aquelas que não se sentem confortáveis diante do seu conhecimento acerca de uma disciplina ou não se sentem qualificados para argumentar, o questionamento ou fazer perguntas torna-se uma grande opção que faz grande diferença num diálogo. As perguntas têm um poder não expresso. Cada pergunta possui um poder que não está na sua resposta. As perguntas, elas têm um impacto antes de serem respondidas. É incrível. Antes que teu coach responda, ela já está causando um impacto incrível na mente do coach. As perguntas nos fazem pensar. Elas focam nossa atenção, elas nos levam a uma outra dimensão da mente. Elas podem nos apontar para o caminho da compreensão e da ação. Elas podem motivar as pessoas, fechar um assunto ou acender uma outra ideia. Elas podem intensificar um conflito ou criar pontes. Um amigo certa vez perguntou a Isaac Rabi, vencedor de um prêmio Nobel de Ciências, sobre como ele se tornou um cientista. Rabi respondeu que todos os dias, depois da escola, sua mãe o chamava para falar com ele sobre o seu dia na escola. Ela nunca se mostrava interessada no que ele tinha aprendido naquele dia, mas sempre lhe perguntava: "Você fez uma boa pergunta hoje, meu filho?" Fazer boas perguntas me fez tornar um cientista, disse Rabi. Desde cedo, nós aprendemos na escola a não buscar perguntas, mas buscar respostas. Somos ensinados a estudar para obter as respostas certas, não é verdade? Mas poucos de nós foram realmente estimulados e educados a fazer boas perguntas, mas somente a encontrar boas respostas. Perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. As pessoas mais bem-sucedidas no mundo sabem fazer perguntas e, como resultado disso, elas obtêm o sucesso. É por isso que as perguntas sempre foram um momento terrível para qualquer aluno. Foi assim comigo
e deve ter sido com você também. Bom, nós conduzimos a nossa vida e a nossa carreira buscando achar sempre as respostas certas para todos os momentos de nossas vidas. E como coaching, eu vejo que são poucas as pessoas que aprimoram em suas vidas a habilidade de fazer boas perguntas. Mas afinal, o que é que define uma boa pergunta? Bom, uma boa pergunta, ou uma pergunta poderosa, é aquela que coloca as pessoas em movimento, que leva as pessoas a uma reflexão, que as leva para uma ação. Uma boa pergunta é aquela que ecoa em nós e fica ali dentro um bom tempo. O maior valor prático do método de empregar as perguntas reside no fato de que o questionador não tem ou não pode possuir todas as respostas. Em um processo de coaching, o coach, o profissional de coaching, ele faz as perguntas o tempo todo ao seu coachee, ao cliente. Essas perguntas, elas sempre serão desafiadoras, elas sempre promoverão a busca das soluções. Funcionam como um bisturi, tamanha a precisão em invocar as respostas incríveis nos clientes. Enfim, eu poderia dizer que um segredo para se tornar um coach de sucesso resume-se na incrível habilidade de se fazer perguntas. Em nosso treinamento, nós dedicamos um capítulo, uma lição especial sobre a habilidade de fazer perguntas, inclusive temos algumas perguntas poderosas que você pode usar em futuras sessões, ok? Então guarde aí a segunda característica, um coach de sucesso sabe fazer perguntas poderosas. Forte abraço e até o próximo vídeo.